Olá pessoal, hoje estou aqui para vos fazer a análise de um smartphone da BQ, o BQ Aquaris U Plus. Estamos a olhar então para um smartphone com um Snapdragon 430, 3 GB de RAM, 32 GB de ROM, um ecrã de 5 polegadas HD, não é Full HD, e para todos os efeitos acho que em termos de nível de construção está muito bem conseguido. Temos um corpo em alumínio, o que é bastante interessante para este tipo de smartphone e que lhe dá um aspecto bastante premium. Estamos basicamente a olhar para um smartphone que eu diria que é de gama média e que, apesar de tudo, tem umas boas características. Só para se terem aqui um bocado de noção, em termos de benchmarks, estamos a falar de um smartphone que consegue ter cerca de 42 mil pontos no Antutu, portanto acaba por ter um resultado razoável, não será um resultado topo, mas é um resultado bastante aceitável. Portanto, vou-vos falar aqui um bocado dos aspectos positivos e dos aspectos negativos que eu vi neste telemóvel. Não são aspectos negativos tanto na utilização, mas que há aqui alguns detalhes que poderiam ser melhorados, pelo menos na minha perspectiva. Portanto, agora abordando a parte positiva do telemóvel, para todos os efeitos em termos de utilização não temos nenhum problema. Se não formos muito exigentes, também tendo em conta a gama de preço e que não é um telemóvel para ser um telemóvel topo de gama. Portanto, passando pela construção do telemóvel, ele apresenta muito boa construção. Temos um sensor de impressões digitais na parte de trás do telemóvel e em relação a isso não temos nenhum problema. Depois, outro ponto muito positivo que eu tenho a apontar para um telemóvel desta gama é mesmo em relação à câmara fotográfica. Para situações com luz, é claro, conseguimos ter fotografias bastante boas e acho também que o vídeo também é aceitável. É claro que não podemos pedir fotografias muito boas em situações de pouca luz. Mesmo assim, para o que eu costumo ver, acho que o telemóvel nesse ponto também consegue ter um bom comportamento. Também em relação ao ecrã, julgo que esteja dentro dos padrões muito aceitáveis em relação à qualidade do ecrã. É claro que não é Full HD, mas também devido a isso, tendo em conta que temos uma bateria de 3080 mAh, conseguimos ter um aproveitamento aceitável em relação à duração da bateria. Podem contar com uma utilização mais ou menos normal de ir ver alguns e-mails, de aceder um bocado à internet, por Wi-Fi, por 3G. Podemos ter um aproveitamento para um dia e claro que se for uma utilização um bocado menos puxada, mas o mais normal será esperarem mesmo cerca de um dia de utilização da bateria. Portanto, nesse ponto eu acho que é sempre um bocado relativo, mas desde que a bateria não seja má, acho que costuma ser aceitável. E julgo que assim, de um ponto de vista prático, em relação aos aspectos positivos, é como eu estou a dizer, é um telemóvel para um utilizador que não seja muito exigente, vai conseguir ter um bom proveito, não vamos ter aqui nenhum problema em especial. Agora aqui, em relação ao que se pode considerar aspectos mais negativos, pelo menos para mim, é que em termos de Wi-Fi não temos dual band, portanto ele só funciona em 2.4 GHz e será assim aqui um apontamento, porque para quem não tiver também routers 5G também não vai fazer nenhuma diferença. Eu é claro que, como tenho as duas vertentes, costumo sempre dar alguma importância porque conseguimos sempre Wi-Fi com melhores velocidades de internet. Em relação à ROM temos português e temos as traduções que pelo menos pareceram-me sempre todas corretas. Portanto, em termos de ROM e de otimização, a pensar no mercado europeu, não vamos ter nenhum problema. É um smartphone totalmente utilizável para Portugal e depois também pensar nisso, também como é uma marca que vocês compram na Europa, também em relação à garantia não vamos ter nenhum problema como há em telemóveis que eu costumo ver um bocado de marcas mais chinesas, que costuma ser o maior defeito em relação à garantia. Neste telemóvel não tem nenhum problema em relação à garantia, é um aspecto bastante positivo. Depois aqui outra situação que eu tenho a dizer é que em relação às teclas que existem em baixo, que são teclas físicas, não são retroiluminadas, isso por norma costuma ser um aspecto um bocado negativo. É claro que temos a representação das teclas sempre visíveis. Outro aspecto assim que eu pelo menos considero um bocado mais negativo, que estou habituado, pelo menos noutros telemóveis, em termos de carregamento, é termos o nosso micro USB ou Type-C, ou a forma como utiliza em baixo. Neste caso é em cima, no BQ Aquaris U Plus. Aqui é mais uma coisa pessoal, não é por estar em cima que é um defeito muito grande. Para mim é em termos de utilização de que estou habituado noutros telemóveis, é que quando ponho o telemóvel a carregar na mesinha de cabeceira, ponho a carregar para baixo, portanto ele fica virado para mim quando estou a carregar e o fio está para baixo. Enquanto neste depois vai ficar para cima. Depois aqui outro aspecto que também alguns possam considerar um bocado negativo, é que devido às políticas da BQ, o telemóvel só vem acompanhado com o cabo USB e não vem com carregador. Portanto aí tem que ter em conta que em termos de acessórios só vão ter então o cabo e o carregador depois vão utilizar
um carregador que tenham em casa. Julgo que assim do ponto de vista do que vos tenho para dizer sobre o smartphone é isto. Vamos vê-lo agora um bocado em funcionamento, também para vocês terem um bocado de noção do que é que o mesmo consegue fazer e não consegue, um bocado mostrar o ecrã, mostrar também o som e mostrar um bocado a parte de fotografias tiradas, de vídeos feitos, e assim acho que já ficam com uma análise mais completa do aparelho. Estamos aqui com o BQ na mão, vamos então mostrá-lo um bocado em funcionamento. Em relação ao sensor de impressões digitais, como se pode ver, ele é bastante rápido, não temos nenhum problema com isso. Em relação à interface, é bastante stock, não temos assim nada de especial para pesar no telemóvel. Agora, como sempre, também para se ter um bocado de noção. Em relação à câmera, temos este tipo de interface para podermos tirar as fotografias. No entanto, eu vou-vos mostrar agora algumas fotografias tiradas com o telemóvel, alguns vídeos feitos com o mesmo, e assim já ficam com uma melhor noção. Olá pessoal, estamos aqui a testar a câmera frontal do BQ, e assim também já ficam com uma ideia da qualidade da mesma. E aqui algumas transições com sol, com sombra, e já se fica com uma melhor noção da câmera então. Olá pessoal, estamos então aqui com a câmera traseira do BQ, e assim já ficam com uma ideia da qualidade de som e de imagem. E vamos aqui fazer um bocado de transição também entre sombra e sol, e já se fica com uma ideia geral então de uma filmagem mais de perto, para verem também a qualidade. Mas depois eu adiciono mais umas filmagens e assim já fica mais completo. Agora passando se calhar aqui um bocado para se ter noção da qualidade do ecrã, vamos abrir aqui o Netflix. Acho que tem uma qualidade bastante aceitável, como podem ver. Neste ponto não vamos ter nenhum problema. Passando aqui também um bocado para a navegação. Olá pessoal, hoje parece que tenho aqui um produto bastante interessante e é a Mi TV Bar da Xiaomi. Isto basicamente é uma soundbar e uma box Android. Aqui a primeira coisa que eu tenho a dizer em relação à soundbar é que em termos de sistema operativo
E agora passando aqui a um jogo. Pronto, e jogo assim já dá para ter um bocado de ideia da utilização. Como se pode ver, não existe nenhum problema em termos de utilização geral do smartphone. Bem pessoal, espero que tenham gostado então. Realmente é um telemóvel bastante interessante, é um telemóvel que me parece ser bastante fiável. Eu gostei da utilização, não encontrei assim nenhum defeito realmente grande para poder indicar, e tendo em conta o preço que o conseguem comprar e tendo em conta que temos garantia e que temos qualidade, é uma boa aposta para quem não quer às vezes ir para um telemóvel que seja mais complicado depois de ter garantia. Não tenho assim muito mais então a dizer em relação a este telemóvel. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!